alfabetização pelo método fônico. E nessa quarta aulinha aí, o que nós vamos ver, né? Nós vamos ver o método fônico. O que é esse método, né? Bom, o método fônico, ele também é chamado como método fonético, né? Então, algumas regiões do nosso Brasil conhecem como fônico e outras fonético. Ele é um método de alfabetização que vai priorizar o ensino do grafema e do fonema, tá? Do alfabeto. E ele sempre vai começar pelos sons ou letras, né, mais simples, que são as vogais, ok? E vai caminhando aí até as mais complexas, que são as consoantes, para depois utilizar para a forma de sílabas e palavras. Então ele vai do simples ao complexo, que chega a ser as palavras, tá? E aí a gente tem aí então o que é? Integra o quê? Um conjunto de método sintético. E o que ele vai privilegiar? As correspondências grafofonéticas. O que é grafofonética? Como eu escrevo a letra e como eu falo o som da letra, tá? Então é isso que ele vai estar priorizando. O seu princípio organizativo, como eu já falei, ele vai dando ênfase, né? Relação direta aí com o fonema, o som da letra, e o grafema, que é o nome da letra, tá? Então, quando eu falo A, é o nome da letra, né? E tem um som esse A, ou seja, entre o som e a fala da escrita, tá? Aqui no Brasil, essa metodologia aí, fonética, né? Surgiu por meio das críticas ao método de soletração, B com A, Bá, tá? Que nós já vimos lá atrás os tipos de métodos. Então foi depois da década de 80, né, que, se vocês perceberem, a década de 80 foi assim, culminou, né? Os insucessos da alfabetização, né? Os governantes passaram a olhar para essa fase da alfabetização, tá? Então já não tinha, já não apresentava mais sucesso, né, como forma de alfabetização das nossas crianças. Então o seu uso mencionado lá na França por Village, né, Village, foi em 1719, para vocês verem como esse método também não é método novo, né? Ele já é antigo. E na Alemanha, por Henrique, em 1803. E é trabalhado por Montessori, né, na Itália, em 1907. Então, para vocês verem que ele tem aí uma vida já longa, né, um caminho bem longo. E neste método, o ensino se inicia pela forma e pelo som das vogais, seguida pelas consoantes. Cada letra, o grafema, né, como eu escrevo a letra, ela é aprendida com um som, com o fonema, que junto a outros fonemas podem formar sílabas e palavras. Para o ensino dos sons, há uma sequência que eu tenho que tomar, né, que deve ser respeitada. E sempre vai do mais simples para o mais complexo. Para atenuar aí a falta de sentido, né, e aproximar o aluno ou a criança, né, de algum significado, foram criadas algumas variações desse método, tá? O fônico, com diversas formas de apresentação dos sons, seja a partir da palavra significativa para a criança, né? Ou a palavra vinculada ao som, ou aliás, à imagem e ao som de um personagem associado ao fonema, né? De uma onomatopeia ou de uma história. Então, são passos que eu posso estar utilizando. Eu preciso ver da minha sala ali o que há de comum entre eles que eu posso estar utilizando. É uma história, é uma palavra, é uma onomatopeia, é uma imagem, o que é forte para minha turma, e começar por ali, tá bom? É preciso esclarecer que existe mais de um método fônico, tá? Então, estou trazendo aqui para vocês os tipos, para vocês terem noção e por onde começar, ok? Os métodos fônicos, eles vão variar
com a escolha da ordem do ensino dessas correspondências do grafema e fonema, e com a ênfase maior ou menor das técnicas que vão analisar e sintetizar os fonemas para as crianças. Muitos autores afirmam que o método fônico são mais eficazes quando se existem, né, são consistentes com a forma como o cérebro processa os estímulos associados à leitura e escrita. Opa, vamos pensar um pouquinho aqui nesse parágrafo. Então, eu tenho lá alguns pesquisadores, né, autores de livro, artigos, revistas, né, sobre a educação, que falam, né, cientistas que falam sobre esse método. E eles afirmam o quê? Como eu vou começar o método fônico? Depende de como o cérebro da criança está sendo associado aos estímulos. Então, por exemplo, como eu já disse aqui, quem tem dislexia, ele tem tudo preservado na parte neural, né? Ele só tem um olhar diferenciado. Ele não vai ver da forma que um outro que não tem. Então, ele não tem nenhuma deficiência. Ele tem uma dificuldade, é diferente. E aí o cérebro tá ali processando os estímulos que eu estou dando para o meu aluno e como ele enxerga, como ele vê a escrita da letra A. É ali que vai me dizer para que caminho que eu vou no método fônico. Se eu começo, né, pelo A, se eu começo pelo E, qual que é a letra mais fácil para se adquirir por esse cérebro, tá? Então entra aqui um pouquinho do que? Da neurociência. O método fônico se dá por meio de estímulos multissensoriais. Isso significa que neste método de alfabetização a crianças são incentivadas de diversas formas, várias formas. As atividades lúdicas desenvolvem um ambiente envolvedor em sala de aula. Então, se eu vou partir por uma atividade lúdica, o estímulo da criança, né, que é pelo multissensorial, vai estar passando ali e o cérebro está funcionando de uma forma diferente do que eu partir já direto pelas letras, pelos sons, tá bom? Eu vou envolver esse método a minha didática em sala de aula. Como eu trabalho com eles? Eu me utilizo de jogos, eu me utilizo de atividades lúdicas, eu não sou tão tradicional, como que é que eu trabalho? Isso vai influenciar o caminho que eu devo seguir aí no método. Neste método, há um ciclo de alfabetização muito bem definido. No primeiro contato, a criança é apresentada às vogais do alfabeto. Ela, portanto, passa a compreender os traços que configuram tais letras, tá? E assim como seus sons. Então, eu vou começar apresentando o som da letra A e a escrita da letra A. Da letra E. O E, não esqueçam, tem dois sons. E, tá? O O, por exemplo, O, tá? São sons diferentes, porém a escrita é a mesma, tá? Ela, portanto, passa a compreender os traços que configuram tais letras, assim como seu som. Após isso, as outras 21 letras ganham espaços e são igualmente trabalhadas, sempre priorizando as atividades de leitura, escrita e escuta, né? Vamos na ordem: escuta, leitura e escrita. Então é nessa ordem: ele escuta, ele lê e ele escreve, tá bom? Depois que a criança passa a entender quais são as letras e os sons, aí o professor passa a combiná-los para estar formando as sílabas e as palavras. Neste momento, as sílabas são apresentadas e o exercício fica focado nessa ligação entre o som de uma letra, né? Aliás, uma letra, duas letras, que se forma a sílaba, tá bom?
Então, junção que vai mudando o som. E é essa percepção que a criança precisa ter. Após esse movimento ou envolvimento, o trabalho com as palavras é iniciado. Uma vez que o estudante reconhece as letras e entende a sua formação gráfica e sonora, as frases, textos são introduzidos. Assim, a criança alfabetizada por meio do método fônico possui maior recursos para leitura e escrita de textos mais profundos, né? Mais aprimorados, mais complexos, com palavras mais difíceis. Logo, o desenvolvimento das competências e habilidades dos futuros anos de ensino são facilmente assimilados e aprendidos. Então, por isso que lá atrás, nas aulas anteriores, eu falei para vocês que existem crianças, né, e os índices do Brasil mostram isso, que não adquiriram, né, o sistema alfabético brasileiro. O que é isso? Ele não consegue ler e escrever corretamente, né? Ele não escreve e não lê. Há dificuldades nessa execução. Então, as habilidades dele para esse ciclo não foi atingido. Portanto, muito menos as habilidades e competências que ele vai ver lá na frente. Com o método fônico, algumas habilidades e competências que vão ser adquiridas nos outros anos de série, ele já consegue ter ali e visualizar no ciclo de alfabetização, tá bom? A alfabetização vai muito além do saber ler e escrever, como eu já disse em outros momentos. Ele é ligado aos estudos contemporâneos da neurociência. A criança alfabetizada pelo método fônico, ela sabe utilizar a língua de forma apropriada. Ela consegue compreender a língua escrita e falada de forma bem ampla, né? Ela é apta para analisar os textos de forma mais complexas e ela é capaz de questionar a linguagem que o cerca. Então, olha, 3 palavrinhas importantes: compreender, analisar e questionar. A criança que é alfabetizada por esse método, ela tem essa visão e consegue fazer esse exercício. Ela compreende a língua escrita e falada, ela analisa os textos de uma forma mais complexa e ela questiona, né, a linguagem acerca dela. A partir do desenvolvimento dessas competências, que vão além da proficiência de escrita e leitura, o aluno, apesar de recém-alfabetizado, já contribui para quê? Para o maior significado aos seus aprendizados. Além disso, né, o contato que ela tem, né, com o mundo é diferenciado, tá? Ela vai se envolver maior, né, com aptidão quanto à interpretação feita por meio do contato linguístico. O que quer dizer isso? Quando a criança está sendo alfabetizada por este método fônico, ela tem a parte social que eu trouxe para vocês aí, que eu falo, né? Que é o letramento melhor desenvolvido, porque ela vai saber fazer a leitura do mundo em que ela vive, né? Ela vai ser uma criança mais reflexiva, uma criança mais questionadora de tudo que está em volta dela, tá? O método fônico aqui, ele facilita para nós, tá? Logo, a criança alfabetizada por um método fônico de alfabetização, ela é caracterizada por sua consciência de realidade. Foi o que eu disse. Ela tem uma visão do mundo que a cerca, tá bom? O método fônico, ó, ele envolve vários sentidos, ou seja, o multissensorial, né? A partir das atividades lúdicas, que é o que? Vai estimular o que? A audição, a visão, né? Do alfabetizado, vai desenvolver melhor a leitura, a escrita, em diversos ambientes e situações. E aí, então, de uma forma geral, né, esse método de alfabetização, ele vai permitir o quê? O que ele vai favorecer? Ele vai favorecer a aprendizagem
da articulação adequada da boca, né, dos fonemas. Ele vai favorecer o estímulo de produção oral, né? Vai ter uma facilidade de produzir histórias oralmente e fazer as conexões cerebrais para isso, e a formação de leitura mais avançada e uma maior identificação de palavras. Então, vou voltar aqui, ó. Ele favorece, a aprendizagem de articulação adequada, é uma articulação, né, boca dos fonemas corretamente, a produção de histórias na oralidade, ele conta melhor histórias, a conexão cerebral é fácil para se fazer, tá? Então, ele consegue falar e articular, né, ao mesmo tempo, com essas conexões. Ele tem uma leitura avançada, tá? E uma identificação maior das palavras. Então, há uma relação com a neurociência cognitiva, o que proporciona aí um aprendizado profundo para as nossas crianças, os nossos estudantes. Se vocês pararem para analisar, esse método está muito forte na neurociência cognitiva, tá? Sabemos então que o Ministério da Educação, o MEC, ele já, aquele item que eu falei para vocês nas outras aulas, né? Ele já recomenda às escolas o uso do método fônico na alfabetização. E a Política Nacional da Alfabetização, o PNA, ele privilegia 5 pilares. Então, olha lá, 5 pilares voltados para essa estratégia aí de ensino e leitura e da escrita. Então, ele vai valorizando, né, a decodificação dessa escrita, né, das letras, né, e segmenta lá os sons das palavras. Então, vamos ter aqui esclarecido quais são os 5 pilares, tá? Eles são, primeiro, a consciência fonêmica, a instrução fônica sistemática, a fluência em leitura oral, o vocabulário e a compreensão de textos. Esses são os 5 pilares, né, dito pelo MEC, quando se utiliza aí o método fônico para alfabetizar. Então, ele vai privilegiar consciência fonêmica, repetindo, instrução fônica sistemática, a fluência da leitura oral, o vocabulário das palavras e a compreensão dos textos. E há também aí, né, pelo MEC, uma orientação para que as crianças da educação infantil, lá do 0 aos 5 anos, que eles tenham um ensino de habilidades fundamentais para a alfabetização. Quais são isso? Como isso? Eles vão trazer dentro da oralidade a consciência fonológica, que consiste da consciência fonêmica e o conhecimento do alfabeto. Então, o MEC já traz isso para as escolas de educação infantil, que tem que trabalhar do 0 aos 5 anos, né, o ensino dessas habilidades, né? Não quer dizer que eu vou estar alfabetizando dentro da educação infantil, não é isso. São as habilidades que a criança precisa alcançar até os 5 anos para estarem preparados para uma alfabetização mais concretizada. O primeiro passo para iniciar de fato a alfabetização em sala de aula é fazer com que os alunos conheçam as 26 letras do alfabeto. É recomendado começar sempre repetindo pelas vogais, né? Então, em vez de essas 5 letras são, né, de fácil compreensão aí, né? Então, por isso que a gente já inicia por ela, né? E assimilação. Há várias possibilidades de que o professor, né, pode apresentar lá os fonemas das letras, tá? Tem professor que define a letra a ser trabalhada no dia que ele escolhe a palavra significativa para a turma. Então, eles definem lá a palavra que vai começar o método, tá? Para aquele dia lá. A partir disso, ele pode utilizar
a palavra em vários contextos, para o aluno saber ter noção, né, na compreensão dos textos. Então, ele pode utilizar aquela palavra em diversos contextos, tá? Escritos e falados também. E aí ele faz com que o aluno compreenda que aquela palavra significativa ela está relacionada à letra em destaque, né? Então, eu escolhi tal letra da palavra que vai fazer um significado ali para ele no global. Uma outra opção é vincular uma palavra a uma imagem e som. Então, é uma outra forma de eu iniciar o método fônico, tá? Eu vou vincular uma palavra à imagem e o som que ela tem. Essa forma aí de apresentar as letras é bastante comum nas escolas de educação infantil. Sempre quando a professora vai trabalhar uma letra, ela relaciona a imagem, né? Só precisa então estar relacionada ao som, tá bom? E a partir disso, ela começa a mostrar aí para o aluno uma imagem de fácil assimilação cognitiva, tá? Que o aluno vai que a professora escolhe lá a letra e aí ele consegue assimilar a imagem com a letra escolhida pela professora. Isso pode ser feito por meio de cartas, de jogos e até vídeos, tá? Essa forma ela permite o quê? Que as brincadeiras ligadas à formação de sílabas possam ser trabalhadas pelos professores, tá? Então, há outros professores, já que eles preferem apresentar as letras por meio de uma contação de história, tá? Então, ele vai contando a história e vai apresentando as letras com seus respectivos sons. Então, apresenta lá, né, a letra C, tá bom? E isso vai permitindo que os alunos, né, que estão em processo de alfabetização, eles vão se relacionando também com as histórias, né? Isso vai trazendo ele aí para o mundo, né, de letras, de palavras, de conhecimento e de saberes. Vai facilitando para ele, tá? E aí é possível ele unir e combinar várias formas de apresentar as letras e seus sons dentro do método fônico, ok? Nessa apresentação, não pode faltar o quê? Duas coisas importantes para vocês. Primeiro, paciência. Segundo, criatividade, tá? Então, tudo que vocês criarem, vocês precisam ter muito, gente, mas muito paciência para estar trabalhando com os estudantes, ok? Olha lá, ó, por meio do Acordo Ortográfico de 1990, que entrou em vigor em 2009, a utilização da letra K, do W e do Y foram oficializados como parte do alfabeto do português. Então, essas três letrinhas, desde 2009, que entrou o Acordo Ortográfico, né, revisado desde 2009, elas já fazem parte do alfabeto da língua portuguesa, tá? Antes dessa convenção aí ortográfica, né, o alfabeto oficial, ele se baseava apenas em 23 letras. E aí com essas três passou a ser 26 letras, tá? O professor, né, do método fônico, para ensinar essas letras que antigamente eram associadas ao estrangeirismo, ao inglês, né? Ele pode ligá-las às letras que possuem o mesmo som, que é o K, que é o C, né? Ligar ao K, tá? Então, o K com o C. O W com o V, que existem, né, em várias regiões do Brasil, por exemplo, Wilson, utilizando-se a letra W, né? O Wilson com a letra W, e tem também, se utiliza também, então, tanto como Wilson e o Wilson, como V ou como U, né? E o I para a letra Y, tanto que existem aí
quando vai se escrever o nominho da criança, Yasmin, tem com I e tem com Y, né? Porque o som é o mesmo, tá bom? E aí aproveita isso aí e vai trabalhando, né, por meio dos nomes próprios. Eu acho que para alfabetizar, começar a iniciar com o nome próprio é muito importante. Por quê? Porque esse nome próprio faz parte da história da criança. Ela já conhece, né? Então, quando eu falo Yasmin, a Yasmin já sabe que eu estou falando dela, né? E isso é importante, eles fazerem parte do processo de alfabetização. Quando eu estou utilizando o nome próprio deles, eles estão fazendo parte desse processo. Depois que a criança, né, em período de alfabetização, já são capazes de associar a letra do alfabeto ao respectivo som, é realizável uma combinação de letras para a formação de sílabas e palavras. Se vocês se atentarem agora nesse momento, o que vocês precisam estar entendendo? Que no método fônico não há uma única forma de ensinar, né? Dentro dele eu vou fazendo associações e formando o meu caminho para atingir o meu aluno, tá? Então, o método fônico não é simplesmente eu mostrar para a criança, tá, aquela ali é a letra K, né? Que é a letra C, a letra K, né? E junta com uma letra, com uma vogal. E tem que deixar claro que o método fônico, ele é um caminho que pode se utilizar fora da ordem do alfabeto. Eu posso utilizar palavras que fazem parte do cotidiano do meu aluno, da minha criança, tá bom? O professor do método fônico, para ensinar as letras que antigamente eram associadas, pode ligá-las a esse aqui eu já falei, né? E trabalhar por meio de nomes próprios. Uma vez que as sílabas tenham sido ensinadas, né? O processo de leitura e escrita das palavras torna-se mais tranquilo. E aí o que vai acontecer? O professor ele pode começar com palavras de 2 sílabas, de estrutura simples, que é consoante, vogal, por exemplo, o pato, pato, P, consoante, A, vogal, T, consoante, O, vogal. Então, ele pode começar assim, né? Como eu dei até 2 exemplos aqui para você de casa e bote, e depois passar para a palavra de estruturas menos definidas, como as palavras que têm as sílabas que apresentam 2 consoantes e uma vogal, né, entre a consoante, por exemplo, né? Então, ela existe 2 consoantes e uma vogal, né? Por exemplo, braço, B-R-A, bra, ou prato, né? Então, aí eu já começo a apresentar assim, tá bom? Uma atividade muito simples e valiosa para ser aplicada em sala de aula nessa etapa da alfabetização é a troca de letra para formar palavras. Lembra-se que eu dei aquele exemplo de mala, lama? É trocar as letras. Ele trocou o L pelo M e formou uma outra palavra, né? Tem até olha aqui, dentro do Pinaique tem um joguinho que deve estar disponível na internet, que é o joguinho Palavra Dentro de Palavra, que fala sobre isso daqui. É legal vocês estarem buscando aí e realizando, tá bom? Para realizá-las, basta que o professor escreva uma palavra no quadro e pedir para os alunos trocarem a vogal da palavra por uma outra vogal diferente e confirmarem se a palavra formada existe no português. O ideal é começar com palavras simples, como trocar as vogais de gato, né, do gato, e aumentar a dificuldade conforme a criança for desenvolvendo a capacidade de escrita e leitura, tá? Se eu mudar as vogais do gato, né,
e tirar o O, por exemplo, e colocar o A, vai ficar o quê? Gata, né? Ele sabe que formou uma outra palavra, tá bom? E continuando, né? Por exemplo, palavras extensas e troca de sílabas. Nessa etapa, o que o professor precisa ter? Ter muito cuidado para não apresentar sílabas e palavras de complexidade que eles ainda não conseguem formular, tá? Além daquelas que eles já conseguem codificar e decodificar. Caso essa capacidade não seja respeitada, o aluno pode ser alfabetizado, não pode, né, ser alfabetizado de uma forma efetiva. Então ele não vai conseguir, tá bom? Isso vai gerar o quê? Reflexos negativos, porque ele vai entrar num conflito e ele não vai conseguir resolver esse conflito. E aí cria-se então uma dificuldade de aprendizagem, que se você não perceber, essa dificuldade vai se arrastando por outros anos fora do ciclo de alfabetização, tá? Então a gente precisa tomar cuidado aí na hora de apresentar esse tipo de atividade e letras e palavras. Com o léxico ampliado, o que é léxico? A quantidade de palavras. As crianças podem elaborar frases juntando seus conhecimentos acerca dos fonemas, né? E grafemas, uma combinação entre ambos. Então eles vão criando e vão fazendo, escrevendo frases. Eles criam as palavras. O professor, essa etapa, né? O professor ele vai falar e escrever no quadro uma palavra e vai solicitar que o aluno forme frases. E é legal, porque eu vou trabalhar primeiro na oralidade, então eu vou pedir para ele criar lá uma frase com a palavra abacaxi ou abacate, né? Abacate, forma uma frase. Então, para ele formar a frase, ele está trabalhando também a sua oralidade, tá? Então, ele está lá desenvolvendo os sons e o grafema das letras. Então, ali envolve-se mais numa elaboração de textos para a prática cotidiana. Então, passou a fase das frases, ele já começa a trabalhar os textos. Dar a ideia de um tema para os alunos escreverem uma lista. Então, por exemplo, nós vamos lá ao supermercado, né? Então, o que a gente encontra no supermercado? Vamos fazer uma lista da nossa compra, tá? Mas vamos ter um aniversário aí de alguém. O que a gente compra lá que tem no supermercado? Bolo, brigadeiro, essas coisas. Ao criar situações do dia a dia para os estudantes escreverem bilhetes, são atividades de fácil aplicação que envolvem o gênero textual importantíssimo para a formação dos alfabetizados. Eu sempre trabalhei primeiro com o gênero lista, porque eu acho que esse gênero é o mais fácil para a criança, porque ele vai estar refletindo, né? Vai entrar ali num conflito para escrever a palavra, né? E vai ter uma ordem na palavra, que é uma embaixo da outra, que caracteriza o gênero lista, né? Ele não vai poder escrever uma do lado da outra. Então é um gênero que ele já vai aprendendo aí a formar uma lista. Depois de um período com o foco nas atividades voltadas aí para esse campo, né, de experiência aí da vida cotidiana, é hora do quê? De iniciar a leitura e escrita de textos de gêneros literários, né? Que são os contos, né? Vamos ampliar isso aí, fazendo com que esses alunos alfabetizados pelo método fônico, né, tenham contato com a produção artística de textos, tá? A utilização de poemas, de músicas infantis, representa um ótimo primeiro passo para que eles, né, entrem em contato aí com a arte na escola. Então, eu vou escrever um poema, vou escolher lá o gênero poema e vou estar produzindo com eles esses tipos de textos, tá? Se vocês perceberem, textos como poemas e música infantis
são textos pequenos e de boa memorização. Um outro gênero interessante para os alunos é o teatral, né? Que envolve a iniciação de leitura dramática, produção de textos próximo à língua falada, né? E isso é muito importante, já que eu estou trabalhando dentro do fônico, que é a fala, né? Os sons dessas letras. Então, para eles, trabalhar com uma peça teatral é o que tem de melhor, porque ele vai escrever e se aproxima essa escrita de como os nossos atores ali, né, vai estar falando, tá? Além dos textos artísticos, faz-se essencial o desenvolvimento da escrita escolar, uma vez que ela é básica para os anos que vão à frente do período de alfabetização. Então, não ficar preso só nos textos artísticos, ok? Eles são de fáceis trabalho para trabalhar com as crianças, porém eu não posso ficar preso ali, porque senão eu estou tolindo dele desenvolver uma outra habilidade, tá? Que são os gêneros mais difíceis, né? Que são os gêneros escolares, tá? Logo, propor redações com temáticas simples, como escrever como foi o dia dele, né? Ou como foi o período que ele ficou em casa, né? Ou escrever sobre a família dele, né? O tipo de animal que ele tem, se ele pode ter um animal de estimação, se ele não pode, né? Por exemplo, está envolvido ali, né, nesse processo todo de alfabetização, trazer o contexto familiar para dentro da escola, tá? A alfabetização diz muito sobre a cultura do aluno, né, da escola e do local onde essa escola está, né, essa instituição está. Então, por ser uma das etapas primárias e essenciais no processo, né, dessa formação desse cognitivo das crianças, dos estudantes, cabe sim a escola definir aí qual vai ser a base de pesquisa desse contexto aí da realidade onde ele está inserido, tá? Para que eu possa se utilizar aí dessas metodologias da alfabetização, né, e do letramento, né, junto, porque eles não se separam. E aí é mais fácil de aplicar, né, o que o aluno vive, qual a comunidade que está inserida a escola, né, que ele está frequentando, né? Porque cada comunidade, cada bairro, cada cidade, cada estado tem as suas peculiaridades para serem trabalhadas dentro da escola. O método fônico, também chamado do método fonético, né, é uma forma de alfabetização que vai da estrutura também, né, complexa para mais simples de aplicação nos contextos escolares brasileiros, tá? Então, ele também pode partir do mais complexo para os mais simples. Não estou dizendo que é para você começar a alfabetização pelo texto, gente, pelo amor de Deus, não entenda isso, tá? Depende da fase em que seu aluno está. A metodologia pode ser vista como uma estratégia para a rápida alfabetização. Então, olha só, a metodologia que eu vou utilizar para estar colocando em prática esse método, eu preciso prestar atenção. Eu preciso ensinar o som das letras. Então, primeiro é isso. Ele tem que saber o som de cada letra do alfabeto. Por meio do método fônico, eles vão compreendendo, vão aprendendo a ler e escrever corretamente. A criança que foi alfabetizada por esse método, eles não têm dificuldade com ortografia, com gramática e com acentuação, tá? Isso para eles é como eu disse lá atrás do automático, né? Vai sendo tudo automatizado por ele e ele não tem. Então ele escreve, ele lê e escreve corretamente. O grande destaque desse método, né, é que os resultados, além de aparecerem de uma forma assim rápida, veloz, eles são efetivos. O que é isso? Quando acontece realmente a alfabetização, é porque houve um significado para a criança. Então,
há significados que acontecem mais rápido dentro do método fônico e que realmente passa a ser uma aprendizagem. Ele aprendeu, não tem como ele esquecer, tá? Grande destaque é que os resultados, tá, eu já falei para vocês. Efetivamente, o que melhora são as tarefas lúdicas, tá? Então, tudo que é lúdico nesse método é excelente e vai avançando rapidamente com a criança. Então, com ele, o professor vai possuir diversas formas de ensinar, porque ele está se utilizando desse lúdico dentro desse método, tá? E que vai aumentar aí o quê? O respeito quanto às necessidades específicas de cada dificuldade do seu estudante, da sua criança. Então, agora nós vamos ver aqui que eu coloquei alguns exemplos de atividades, né, que pode estar se utilizando dentro desse método. Vamos lá. Faça, compre e imprima um conjunto de cartões, né, com letras do alfabeto. Então, você vai pegar lá os 26 cartões, um para cada letra, tá? Vai colocar tudo em caixa alta, que é aquela letra, né, que a gente usa para alfabetizar, tá? Ou baixa, tipo assim, começa com a alta para a letra maiúscula e baixa para a letra minúscula. Vai depender aí de onde, que fase que tá seus alunos. Então, você pode usar tudo grande, né, ou grande e pequeno, para quem já tem essa noção do maiúsculo e minúsculo. Use para praticar o reconhecimento das letras e dos sons. Basta fazer uma busca rápida na internet, aí você vai encontrar o quê? Vários conjuntos desses cartões que eu estou dizendo, tá? Ele está, inclusive, disponível para impressão. Mas se você não quer, faça o seu, crie o seu, use a criatividade. Você também pode fazer esses cartões em casa. Use canetinha, papel colorido, vai usar a criatividade, tá bom? E aí você vai colocar lá, né, chamativos, escrever as letras bem do lado com o som, tá? Então, como assim, Sueli? Assim, a letra B, tá aí o exemplo. Ela tem um som, então quando eu falo do som, eu coloco entre duas barrinhas, tá? Então, ele vai falar a letra B e como é o som da letra B. Ele vai falar a letra C e como, dentro das duas barrinhas, como é o som da letra C. Então, eu coloco o C, o grafema, e o som, que é o C, tá bom? Então, ele vai estar trabalhando e na hora que ele vê a escrita, ele faz o som. Isso é um tipo de atividade que você pode estar trabalhando, né? Embaralhando os cartões. Então, você vai mostrar um cartão por vez para a criança e aí depois, né, você vai pedir para a criança estar falando o nome de cada letra. Aí, em seguida, o que você faz? Você vai pedir para a criança imitar o som da letra. Então, você vai embaralhar e aí você vai apresentar a letra, como está aqui na imagem. Apresentou lá a letra e aí, então, você pede para ela produzir o som, imite o som dessa letra, né? E aí você vai dando um empurrãozinho, né? Caso as letras possuem mais de um som, né? Como, por exemplo, né? A letra C, tá bom? Tem aí o som da palavra casa, né? Com S-A e o som Z, né? Mas qual é o som certo que ela faz? Então, você vai perguntando, né? Quem vai falar lá, casa, e qual é o som certo que faz? Porque muitas crianças vão falar logo para você, caça, né? E aí você precisa reafirmar, corrigir. Qual é o som que tem aí, tá bom? Outra atividade, passa para os cartões as combinações de letras, que são aquelas letras complexas, né? LH, CH, NH, né? O Q, o GUI, né? Então, as crianças você vai fazendo e usando esse conjunto novo de cartões para estar combinando aí os dígrafos que eu acabei de dizer, tá bom? E as sequências que possuem as vogais. Identifique combinações de letras e sons.
Para ajudar a criança a associar, né, a letra com um determinado som, você vai pedir para que ela organize a figurinha, né, de acordo com um som inicial de cada palavra, tá? Então, por exemplo, elefante começa com que letra? E. Dinossauro começa com que letra? D. Então, ele vai falar o som de cada imagem que ele está vendo, né? Começa com a letra E. Qual é o som da letra E, né? A escolha de um conjunto de figuras para as atividades é uma outra atividade. Você vai começar com 3 consoantes, com sons bem definidos, tá? Então, por exemplo, o B, o S e o T, né, que é bem diferente uma da outra. Repassa esses 3 cartões para o seu aluno, para o seu filho, né, para os estudantes, para que ele organize de acordo com o som inicial. Então, ele vai saber qual vem primeiro, tá? Para ele estar organizando os cartões. Então, por exemplo, você pode pular uma banana, né? Um triângulo e um sapo. Depois um sapato, um sofá, um semáforo, um saci, um trem, uma tartaruga. Então, na hora da leitura desses sons, dessas palavras, ele vai organizar pelo som e não pela escrita, pelo fonema e não pelo grafema, tá? Então, o som que a letra tem, que ele vai estar organizando, fazendo ali, sabe, tipo uma lista, tá? Outra atividade, peça para a criança organizar a figurinha de acordo com o som que as palavras terminam, não mais no começo, mas no final, né? Então, você vai pedir para ela definir ali o som, tá bom? E ir praticando esses sons até que ela consiga. E aí, essa atividade te dá a oportunidade de você fazer pergunta, né? Qual é o último som que você escuta aí da palavra casa, né? Então, a criança vai te falar aí qual é o som que está lá por último. Isso é bom porque geralmente nos outros métodos a gente só dá atenção pela ordem alfabética, então a ordem inicial da palavra, e a gente nunca dá atenção para o final da palavra, e isso é muito importante. Outra atividade, passar combinações para aumentar as dificuldades de exercício. Um pouco mais para frente, peça para essa criança organizar os cartões de acordo com as combinações, né? Entre as vogais, que formam um som só, né? Com, por exemplo, queijo, né? Queijo. O quei, né? Tem um som que se une ali. E parque, né? O som do E é forte no final da palavra, né? Caqui, o som forte é o I, né? Então, quintal, quintal. O que é mais forte, porque o tal é, né? O au é uma pronúncia mais fraquinha, porque é anasalada. Em seguida, peça à criança para identificar os dígrafos, né? Então, você vai usar palavras aí como chupeta, colcha, mulher, coelho, unha, joaninha, né? E aí ele vai identificar os dígrafos, que é a união lá, né? CH, NH, LH, como fala? NH, tá? Que o som você escuta no final da palavra parque, né? Ele vai te falar que é o quê, tá? Então é importante isso. E aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos da pronúncia, então como a boca fica no som da letra, tá? E vai ter lá no áudio que vai ser colocado para vocês, e aí olhando as imagens da boquinha e com o áudio, vocês vão aprendendo, né, como falar, como pronunciar no método fônico.